Louvado seja Deus. Bem, amados irmãos, eu peço agora que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 30. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 30. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo de número 30. Nós vamos ler a partir do verso número 15. Isaías, capítulo de número 30, a partir do verso de número 15. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 30, verso 15 em diante. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como um mastro no cimo do monte, e como estandarte no outeiro. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião. Em Jerusalém tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Amém. Vamos orar? Ó maravilhoso Deus, nós estamos diante da tua santa e graciosa palavra, e te rogamos, ó Pai, que o Senhor Deus possa nos iluminar pelo teu Espírito, ó Deus, a compreendermos a tua palavra, a fim, ó Deus, que sejamos edificados, por elas moldados, para que se cumpra, Deus, o teu propósito em nossas vidas, enquanto filhos teus neste lugar. Abençoa, Deus, a todos quantos já chegaram aqui, a meus irmãos que estão contemplando, Senhor, através dessa transmissão, a tua palavra, e faz, ó Deus, com que teu Espírito fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Louvado seja Deus. Bem, amados irmãos, há 15 dias atrás, eu estive falando aqui acerca da maldição não vir sem causa. E aí nós explanamos o texto de Provérbios 26, versículo número 2, e tratamos sobre isso, de que para nós, cristãos, o povo de Deus, tá bom? Nenhuma adversidade, nenhum mal, nenhuma tribulação, seja ela de que tipo for, sobrevém sobre nós sem uma causa. E a causa, tá bom? Sempre vai ser um propósito divino, porque nós ou descumprimos os mandamentos de Deus, não estamos andando conforme a vontade dele, ou porque ele precisa tratar com o pecado nosso e a gente precisa ser aperfeiçoado, visto que o Senhor tem um propósito para conosco, em termos pessoal, que é nos moldar à imagem de Jesus Cristo. Cada crente aqui vai ser moldado à imagem de Jesus Cristo. O outro propósito é um propósito missional, onde ele nos comissiona a irmos e pregarmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo por onde quer que a gente vá, dando testemunho dele. E o outro é para que a gente possa proclamar as virtudes
daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, as virtudes de Deus. Então, quando a gente não está engajado nisso, com certeza Deus nos provará, Ele nos corrigirá, porque Ele nos ama, tá bom? Ele nos ama. E aí eu quero trazer esta noite algo dessa natureza, pensando no próprio povo de Deus e como Deus assim contempla a ação e a atitude deles, revelando o que está diante dele e o que ele insinua para que aquele povo volte a andar no caminho certo e como serão diferentes as bênçãos de Deus sobre aquele que realmente dá ouvidos à voz do Senhor. Aí então, em Isaías capítulo 30, o contexto é o seguinte, tá bom? Quando você abre o livro do profeta Isaías, você vai notar logo no verso 1, que ele é chamado de profeta de Deus e que este escrito, ou todo o livro, tá? São visões de Isaías no reinado de Uzias, de Jotão, de Acais e de Ezequias, tá bom? Aí eu não vou falar de todos os reinos, mas eu preciso colocar algumas coisas diante de vocês. Durante esses reinados todos, o profeta Isaías estava lá como mensageiro de Deus, porque naquele tempo Deus falava por meio dos seus profetas para o seu povo, exortando o povo a andar no caminho do Senhor. Aí houve um rei chamado Acais, que ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele estabeleceu culto a outros deuses, e quando ele estava em perigo, em situação de um combate contra dois aliados, que era Israel, o reino do norte, e também Síria, tá bom? Síria e o reino de Israel. Os dois reis se juntaram para pelejar contra Judá. Como Acais não confiava no Senhor para livrá-lo, ele então procura a Assíria para fazer uma aliança e paga a Assíria com prata e ouro, para que a Assíria, no tempo do reinado de Tiglat-Pileser, é o nome do rei dele, pudesse ajudá-lo a combater esses outros dois que vinham com ele. O erro do rei Acais foi não confiar em Deus, nem consultar a Deus sobre estas coisas. E aí então, diante disso, o rei da Assíria aceita a proposta e recebe o ouro e a prata do povo de Judá, que eles tinham ofertado no templo do Senhor, e eles pelejam então contra Damasco, vence a Síria, destrói o reino da Síria, e depois a Assíria vem crescendo, tomando o reino de Israel, o reino do norte. Passado esse tempo, agora Acais morre, né? E deixa o povo judeu como sendo vassalo, ou aquele que deve pagar tributos ao rei da Assíria, como escravos. Uma nação que estava dominando sobre o reino do Judá, e Judá tinha que pagar altos tributos à Assíria. Quando Acais morre e sobe o rei Ezequias, o rei Ezequias, ele era um rei que temia a Deus, e ele faz uma reforma. Ele destrói os altares dos falsos deuses, ele chama o povo para adorar a Deus, e entre o seu primeiro e terceiro ano, ele se fortalece, ele tem um grande arsenal de armamento, ele tem cavalos também e alguns valores, e aí ele simplesmente deixa de ser vassalo da Assíria, ele se rebela contra o rei da Assíria. É isso que acontece. Quando ele faz isso, tá bom? Aí então vem agora este rei da Assíria tomar as cidades de Judá, e ele toma as cidades fortificadas de Judá, ele destrói. É como se nós estivéssemos na seguinte situação, tá bom? Digamos que nós aqui, Paraíba, somos Judá, e aí tem várias cidades. Campina Grande é Jerusalém. Aí tem a cidade fortificada, que são as cidades mais fortes do nosso estado, João Pessoa. Tem a cidade fortificada de Patos, Souza, Cajazeiras, essas cidades fortes. Aí o rei da Assíria, que já tomou o restante de Israel, o Brasil inteiro, vem contra nós. E ele avança contra as cidades fortificadas de João Pessoa, de Patos, de Souza, e ele domina elas. Agora falta Jerusalém. Aí nesse tempo, quando o rei vê isso, tá?
O rei da Assíria já mudou, o comandante agora é Senaqueribe, não é mais Tiglat-Pileser. E antes daquele efeito de buscar ao Senhor, desta exortação dada pelo profeta Isaías, ele envia uma embaixada ao rei do Egito, ao faraó, para suscitar uma aliança com ele, pagando também ouro, prata, especiaria e outros presentes, para que o Egito viesse junto com Judá pelejar contra o rei da Assíria. Aí você imagine Deus olhando para tudo isso, e Deus sendo Deus daquela nação, o Deus de Jerusalém e do Judá, vendo o seu povo querer confiar no braço humano para vencer as batalhas, ou para caminhar como o seu próprio pensamento, estribado em sua própria força e braço. Daí é que então o Senhor começa a exortar Judá a se arrepender deste tipo de pecado, desta confiança que eles estão tentando ter em si mesmo, e fazendo alianças sem consultar a Deus, sem saber se é da vontade de Deus isso acontecer. Daí então o capítulo 30 vai falar justamente isso. Se você olhar para o capítulo 30, logo no verso 1, o texto vai dizer assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Então veja que no capítulo 30 o Senhor já está usando o profeta para lamentar acerca do seu povo, que em vez de confiar em Deus e buscar a Deus, vai buscar auxílio e refúgio no homem, vai buscar auxílio e refúgio em outra nação e não em Deus. Este é o ponto aqui. Aí se depois você pode ler o restante do capítulo para entender melhor. Aí, no entanto, Deus chama o profeta Isaías para exortar este povo, para chegar a chamar a atenção deles, para se voltar para o Senhor. Aí é onde entra o verso de número 15. Ele até chama Isaías para escrever isso numa tabuazinha e pregar isso numa passagem, numa estrada, para que todo mundo que passe veja a profecia do Senhor e aquilo que ele falou através do seu profeta. E aí no verso número 15, o texto diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, estará a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Vamos pensar logo aqui, tá bom? O que Deus está dizendo? Deus está lembrando a eles que eles deveriam atentar para isso. Em vez de estar buscando recursos em outros deuses e também em homens, em outras nações, eles deveriam se arrepender, se converter, voltar-se para Deus. E deveriam estar sossegados, tranquilos, calmos. E por que a gente deve olhar para esta exortação do Senhor, né? Porque não falta testemunho na Sagrada Escritura de que quando Deus está com o seu povo, ninguém pode contra este povo. Ninguém. Quando ele estava enviando Josué para tomar a terra prometida, ele disse: não temas, nem te assombres, tem bom ânimo, ser forte, ser corajoso, porque ninguém te poderá resistir. Eu sou contigo, diz o Senhor. Ele diz assim. Então imagine um povo ouvindo de Deus isso e lendo esta escritura, porque isso já está escrito. Só que o povo não confia mais em Deus como deveria confiar. E aí vê o agir de Deus e o operar grandioso desse Deus, salvando o seu povo, libertando de ataques do inimigo e de outras adversidades da vida. Irmãos, como é importante nós confiarmos no Senhor.
Como é importante depositarmos fé em nosso Deus. Como é grandioso diante de Deus Ele contemplar que o nosso coração está firme nele e na palavra dEle. Ele se deleita em filhos que são assim. Mas para você ver a dureza do coração do povo do Senhor, que apesar de todos os testemunhos de Deus no Velho Testamento, dos milagres que Deus realizou, da abertura do Mar Vermelho, da morte dos inimigos, do fazer correr os seus perseguidores com pouca gente, como Ele fez com Gideão, 300 homens, venceram um exército numeroso, como Ele fez com Josafá, que mandou reunir o povo, fica de pé, e vê o livramento do Senhor, e vem o anjo do Senhor, e destrói o exército inimigo todo, porque Deus é Deus, porque Ele é grande, porque Ele sabe livrar como ninguém, e Ele sabe prover todas as coisas, e só Ele é como Ele é. E há tanto tempo Deus tem chamado a atenção para o seu povo acerca destas coisas. E aí nós encontramos aqui o testemunho da rebeldia deste povo. Aí diante disso, Deus exorta: olha, em vocês se converterem, em vocês abandonarem esse plano de vocês, essa ideia de vocês, e em vocês também ficarem sossegados, tranquilos, sem ser apavorados, ansiosos ou coisa parecida, está a vossa salvação. Porque no momento que vocês fizerem isso, e voltarem para mim, e vocês descansarem em mim, eu faço o resto. Eu abro porta, eu fecho porta, eu tiro vida, eu dou vida, eu faço todas as coisas, diz o Senhor. Vê como isso é grande, irmãos. Veja o que Deus está dizendo ao seu povo: vocês precisam voltar-se para mim, vocês precisam se arrepender de como andam e voltar-se para mim, e vocês precisam sossegar, como os pintinhos que vão para debaixo das asas da sua mãe e sentem-se seguros lá. Assim deve ser nós também, assim deve ser o povo do Senhor. E Ele fala, e na confiança, na tranquilidade, sem espernear, sem assim perder o juízo e a cabeça, sem se desesperar, mas confiar, porque é bem-aventurado aquele que confia no Senhor, diz a palavra de Deus. É isso que diz. Então a gente precisa, irmãos, atentar para isso. E esse povo foi exortado a isso. Se vocês confiarem, vocês verão o livramento do Senhor. Vocês verão que Deus realmente é contigo. E olha, irmãos, nós vamos contemplar a graça e a misericórdia de Deus em relação a isso também. Mas o texto diz que apesar de Deus exortar o povo e falar pelo profeta ao coração do povo, aquela multidão toda, aquela corte e todo mundo que estava ouvindo suas palavras, porque isso foi escrito numa tábua e foi pregado em um lugar para que todo mundo passasse e visse, eles não quiseram. O texto diz isso: mas não o quisestes. Antes o povo diz: não, eu não quero me converter ao Senhor, eu não quero estar sob a tutela de Deus, governado por Deus, eu não quero estar tranquilo, eu não quero estar sossegado, eu não quero confiar em Deus, eu quero fazer a minha parte. Então não, sobre cavalos nós fugiremos. Eles estavam confiando na multidão de cavalos que eles tinham, cavalos fortes, cavalos de guerra, poderosos que eles tinham, e disse que neles fugirão. Aí Deus, simplesmente pelo seu profeta, usa uma ironia e diz: vocês realmente fugirão. Vocês fugirão. E depois ele diz: sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Aí o Senhor diz: sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Vocês serão perseguidos, porque estão abandonando a mim. Aí ele diz que 1000 homens vão fugir pela ameaça de um só. Veja que desastre, irmão. Veja a proporção que o Senhor usa. Um homem só vai fazer 1000 fugir do povo do Senhor, de Judá, com medo de um só, porque está em rebeldia contra Deus, porque está em desobediência contra Deus. E ele diz que pela ameaça de 5, todos vocês vão fugir, vão correr da batalha.
Vocês não vão enfrentar eles, vocês vão fugir. E aí ele diz, até que vocês todos vão fugir, vocês serão deixados como um mastro no cimo do monte, no alto monte, como uma vara lá, para que todo mundo possa olhar vocês serão assim, como estandarte em cima de um outeiro, em cima de uma montanha. Aí é onde vem a graça e a misericórdia de Deus sobre o seu povo. O Deus da aliança não se esquece de nós. O Deus da aliança, Ele não se esquece de nós. Aí no verso número 18, ele diz, por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós. Olha só o que o profeta está dizendo. Deus está olhando tudo isso, mas Deus ainda está esperando. Deus está ali, na expectativa de que alguém se volte para Ele, e invoque-o, e ore a Ele, e busque a face dEle, para que Ele possa enviar a graça dEle, e mudar a situação. E aí o texto diz, tá bom? Que esse Deus, Ele faz isso porque Ele é Deus de justiça, porque Ele é justo. E Ele escreveu em sua palavra isso também, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, após as bênçãos e maldições, Ele vai falar que quando o povo for espalhado por conta do seu pecado, e onde eles estiverem, invocarem o nome do Senhor, e orarem a Deus, Deus se compadecerá deles, e os congregará novamente, na terra que Ele prometeu dar a eles. E aí ele está lembrando isso, ele faz menção de colocar isso para que o povo entenda que ele é o Deus que cumpre sua aliança, é um Deus que vela por sua palavra. Esse é o nosso Deus. Aí então ele fala assim, verso 19, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Veja o que Deus está dizendo. Deus diz que esse povo vai habitar seguro ali em Jerusalém, na cidade dele, é a terra dele, aquilo é dele. Vocês não chorarão mais. Quando vocês começarem a orar, eu mudo o quadro, eu mudo a situação, eu mudo as circunstâncias. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. E aí então Ele realmente atenderá e responderá, e Ele virá ao nosso auxílio, ao nosso socorro, e mudará a nossa sorte. Irmãos, e não é de admirar que todos nós já sabemos do que aconteceu após essa exortação do profeta, quando o rei Ezequias então resolve confiar em Deus e orar a Deus. Quando Senaqueribe vem e tentou oprimir o povo, falando até em linguagem hebraica, desprezando Deus, Ezequias vai em busca do Senhor, e vai em busca do profeta Isaías, para consultar a Deus. Deus então diz a ele que não temesse, porque ele não atiraria uma flecha contra a sua cidade. Aí depois ele volta e, com uma carta, novamente ele oprime o povo, e ele simplesmente destrata o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Ezequias pega a carta, leva para o templo do Senhor, apresenta a Deus, se prostra e ora, se cobre de pano de saco, põe cinza na cabeça, que era um sinal de humilhação, e invoca a Deus. Deus diz a ele que ele não temesse, que Deus ia pôr um anzol no nariz de Senaqueribe, ia fazer ele voltar para a cidade dele, e lá ele seria morto. Irmãos, e foi exatamente isso que aconteceu. Aí você observa o que Deus diz aqui em sua promessa, que Ele espera, Ele está misericordiosamente esperando a invocação do seu povo, o povo voltar-se para Ele, para que Ele possa se compadecer dele e enviar a sua graça salvadora.
E aí então, quando o povo faz isso, e quando o rei, que é o líder do povo, invoca a Deus e comissiona todo mundo a buscar a Deus, e aí então Deus dá o livramento e salva a cidade da opressão do rei da Assíria. Então, este é o contexto desta palavra, e é isso que trata estes versos que nós acabamos de ler. O efeito disso, a bênção após isso, que vem nos versos seguintes, tá bom? É que Deus diz que vai tornar aquele lugar próspero, vai abençoar os rebanhos de gado, de ovelha, vai abençoar as casas, as famílias, vai abençoar todo mundo e vai dar livramento a todos. Depois os irmãos acompanham o restante do texto em casa e atentem para o que Deus está ensinando. Agora, voltando-se aqui para nós, hoje, nós que também estamos em uma aliança com Deus, e que deveríamos ter Deus como o centro da nossa vida, que deveríamos obedecê-lo em tudo, e procurar ter comunhão com Ele, a fim de saber qual é a sua vontade para a nossa vida. Será que nós também não estamos fazendo como esse povo, procurando auxílio em outras coisas, ou deleite, ou recursos, e não consultando a Deus, nem buscando a Deus, para sabermos o que realmente Ele deseja da nossa vida? Será que isso acontece hoje conosco? Será que essa situação que acontece com Judá também acontece nos dias atuais com a igreja do Senhor Jesus Cristo? Será que a gente procura confiar em algo diferente? Isso tudo tem sido alvo dos meus pensamentos, das minhas reflexões. Será que quando a gente está assim, ansioso e etc e tal, a solução seria imediatamente procurarmos recursos da psicologia ou de medicamentos para ficarmos sãos e curados? Não que isso não seja possível, mas minha pergunta é: será que Deus não é poderoso para solucionar a minha situação, para operar um milagre em mim e mudar a minha situação? Será que eu tenho ciência disso? Ou será que eu tenho procurado o caminho que é mais lógico para mim e que é indicado por alguém? E aí eu vou em busca disso, porque é mais fácil e simples do que me prostrar, me humilhar diante de Deus e reconhecer a minha falta para com Ele, me converter à sua vontade e Ele operar em mim um milagre. E eu tenho pensado acerca disso, porque é grande o número de pessoas, irmãos, que hoje estão sendo acometidas com ansiedades e depressão, cristãos. E aí pode ser que alguém também possa pensar que um crente não pode pegar a depressão, mas isso não é isso que eu quero tratar. Eu quero tratar que Deus, em Jesus Cristo, é a solução. Ele é a solução. Ele tem sido minha solução, e Ele é a verdadeira solução para tudo e para todas as coisas. É Jesus, o Nazareno, é Ele. E a gente, como cristão, a Bíblia diz que a gente tem acesso a Ele. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. Ele diz, tudo que pedires em meu nome eu farei. Se vocês crerem, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Ele diz isso. Ele diz: eu sou o pão da vida, quem se alimenta de mim, por mim viverá. Ele diz isso. Ele diz que Ele é a água que sacia a nossa sede. Quem bebe dele, quem prova dele, nunca mais terá sede. Coisa alguma acontece, porque Ele é o suficiente para nós. Então será que a gente tem pensado nisso, irmãos?
Será que de fato tem meditado na Escritura, buscado esse deleite? Ou a gente está assim, sabe, dando as mãos ao mundo, ao entretenimento e tendo prazer nas outras coisas? Será que é isso? Em que ocasião estas coisas de nos afastarmos de Deus acontecem? Vamos pensar em providência ou sustento. Quando a Escritura diz para nós, no Novo Testamento, Mateus capítulo 6, que a gente não deve andar ansioso pelo que comer, pelo que vestir, pelo que beber. Por quê? Porque Deus alimenta as aves, e Deus veste o lírio do campo. E Ele diz que nós somos mais valiosos do que as aves, do que os lírios. Ele diz que Ele sabe do que nós necessitamos antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Aí nós andamos ansiosos pelo nosso sustento e pela provisão. E aí saímos correndo atrás de estratégias para manter essa provisão e esse sustento. E às vezes nós esticamos o horário de trabalho. Aí então agora nós atrapalhamos a nossa comunhão com Deus. Nós trabalhamos manhã, tarde, estendemos para a noite. Aí agora eu não posso mais me envolver com as coisas de Deus à noite, porque eu estou envolvido com aquilo que eu quero que traga sustento e provisão para mim. Às vezes esticamos isso também para o dia do Senhor, no dia do domingo, e aí prejudicamos o culto ao Senhor, e a gente sai em busca de coisas para trazer para nós estas providências, ou o sustento. E olhe que muita gente já tem o seu sustento necessário garantido, mas quer algo mais, e então vai em busca disso, e se ocupa com o trabalho, além daquilo que é necessário, e nem consulta a Deus, nem pergunta a Deus por isso, simplesmente usa a sua mente, o seu intelecto, e propõe isso você mesmo, e quer que Deus abençoe a sua decisão. Aí o que acontece? Você esfria espiritualmente, a graça do Senhor ela vai sendo diminuída mais e mais no seu viver, você fica aquele crente apático, sem ânimo, e não tem mais aquele vigor que tinha, nem prazer, nem deleite de Deus. Você vai tentar suprir isso, porque é isso que o mundo precisa, e que há um vazio no coração deles, em busca dessas coisas. Então eles saem fazendo tudo para tentar se alegrar, mas não conseguem. Porque o único que vai poder preencher esse vazio é o Senhor. E se a gente se afastar dele, esse vazio aumenta. E a gente tenta correr atrás de alguma coisa que mantém isso para nós. Mas o Senhor diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Ele diz assim. E a gente precisa se apropriar da verdade de Deus, e crer que é assim, e confiar que Ele cuida e que Ele ampara de verdade, e não estarmos perturbados com isso. Isso não anula a nossa responsabilidade que Ele também nos dá, e se a gente consultar, Ele inclina o nosso coração para fazer a coisa certa, o curso certo, a profissão certa e o emprego certo. Ele faz. E Deus é Deus que abre portas. Então, se a gente vê que tem algo que está atrapalhando nossa vida com Deus, vamos orar a Ele. Senhor, mude a porta, fecha essa e abre outra, que eu possa estar diante de Ti, glorificar o Senhor e me deleitar em Ti, e Te servir, cumprir os Teus propósitos na minha vida. Será que também na diversidade da doença, nós também vamos logo de imediato buscar a Deus, ou nós procuramos socorro próprio à nossa maneira? E aí a gente sai correndo atrás de médicos, isso e aquilo outro. Não que a medicina não possa nos ajudar, eu não estou falando disso, nem a gente ser negligente quanto a isso, não. O que eu estou dizendo é que antes de qualquer coisa, Deus tem que ser consultado. Ele tem que ser invocado, para que Ele possa lhe direcionar para a coisa certa. Irmãos, recentemente eu ouvi um testemunho de um irmão, que ele passou por todo um tratamento de uma doença que ele não tinha, porque foi dito a ele que era doença X, e ele foi submetido a todo um tratamento, e não resolveu nada. Ao fim das contas,
quando refez tudo de novo, descobriu que ele não tinha aquilo que foi diagnosticado que tinha. Então veja, irmãos, como a gente precisa realmente buscar a Deus, e Deus dá a direção para a gente fazer as coisas. Para a gente procurar o especialista certo, a consulta certa, as coisas certas, e assim ser tratado. Ou se não buscarmos a Ele, Senhor, me livre dessa doença, e Ele fazer um milagre e curar a gente, que Ele pode. Ele pode, eu sei que Ele pode, porque Ele já fez isso. E ainda hoje faz isso. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Então, será que a gente também não está confiando no braço do homem em vez de confiar em Deus? Será que a gente, em meio a essa pandemia que estamos enfrentando, não vamos confiar em Deus, que guarda a gente e que tem a nossa vida nas mãos dEle? Será que vamos ficar com medo de um vírus tirar a nossa vida? Não, a nossa vida é do Senhor. Se Ele quiser tirar, amém. E se Ele não quiser, amém também. Bendito e glorificado seja Deus. Mas não andemos atormentados com estas coisas todas. É óbvio que a gente não vai tentar também não a Deus. Nós vamos fazer aquilo que é necessário, tomar os cuidados necessários, fazer a nossa higiene necessária, colocar aquilo que é preciso colocar, mas vamos confiar em Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Se Ele quiser, Ele tira hoje. E se Ele não quiser, Ele não tira, Ele deixa a gente aqui para usar a gente desse mundo. E a gente precisa entender esta verdade de Deus e não ficarmos atormentados. Irmãos, isso não é bom para nós. E a gente sabe que não é bom, porque isso mina a fé da gente, entristece a gente e a gente fica desanimado. O povo do Senhor deveria ser um povo cheio de fervor, porque tem o Deus Criador dos céus e da terra como Deus da sua vida. É isso que deve acontecer. Também, será que no prazer ou na alegria nós também nos deleitamos em Deus? Ou a gente está indo atrás de outras coisas para encontrar alegria, para encontrar felicidade? Será que a gente não está trocando a comunhão com Deus por momentos da vida que podem trazer certo prazer e deleite? Estamos buscando entretenimento para alegrar o nosso coração e encontrarmos aquele sentimento de felicidade, e nós não nos regozijamos, ou como diz Paulo, nós não nos alegramos no Senhor, nosso Deus, que deve ser a fonte da nossa alegria. Deus, Ele deve ser a fonte do meu deleite, o meu prazer. Você já imaginou o que a palavra de Deus diz e que a gente leu no começo do culto, no Salmo 16? Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. É alegria plena. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Na sua companhia, à destra dele, há delícias perpétuas. Já imaginou isso? Mas parece que Deus não tem sido o deleite do seu povo. Aí o seu povo está procurando coisas no mundo para se deleitar, para encontrar prazer de viver, ou prazer na vida, um momento de alegria. Então vai em busca de alguma coisa. Aí, irmãos, eu conheço gente que abandonou de estar servindo a Deus para andar de bicicleta, que para ele aquilo é deleitoso. Troca o culto a Deus para ir ao shopping, passear no shopping, porque precisa de alegria. Conheço gente que está tentando encontrar uma forma de ser feliz e alegre nas coisas da presente era, e não em Deus. Tem gente que tem encontrado deleite no trabalho, e não em Deus. No galgar do seu status quo, e não em Deus. Nas belezas da vida, nas vaidades terrenas que passarão, e que logo logo você vai perceber que são vaidade,
porque Ele vai revelar isso a você, e não em Deus. Então nós, irmãos, estamos em um mundo que tenta oferecer esta alegria de todas as formas, de todos os jeitos. Mas a nossa porção é o Senhor. Nós só vamos encontrar a verdadeira alegria em Deus. Não existe outra fonte de deleite maior do que Deus. Não há prazer maior do que ter comunhão com Deus. Não existe nenhuma alegria que possa substituir a doce voz do Senhor falando ao teu coração: filho, oh Deus, eu estou contigo. Não há. Não existe. Todo desespero cai por terra. Toda ausência de alegria sai disparada, porque a sua luz invade o meu ser, invade a minha alma, me inunda com o seu ser, e aí então nada mais interessa, somente Ele. Porque a gente sabe quem Ele é. E aí as demais coisas, tudo encontra o seu lugar, porque Ele faz questão de ajeitar tudo, de aprumar tudo, e de revigorar o nosso coração, de mostrar para nós: você não é nada sem mim, você não é coisa alguma sem mim, você não pode nada sem mim. Aprenda a deleitar-se em mim. Oh, meus irmãos. E é isso então que a gente precisa. Às vezes, em relação ao serviço do reino, quantos têm abandonado servir ao Senhor? Quantos têm negligenciado servir a Deus? Quantos têm os seus talentos e estão assim: não vou hoje não. Quantos foram aperfeiçoados a Deus para estar engrandecendo o nome do Senhor, e simplesmente olham para si, para seu ego, e diz: não vou, não quero hoje, não tenho satisfação nisso. Veja o tamanho do pecado que se está cometendo. Veja a afronta que está se fazendo diante de um Deus que salvou você, que regenerou você, que perdoou os seus pecados, que reconciliou você com Ele, que demonstra a prova do amor dEle, dando o seu Filho como propiciação pelas suas transgressões, pelo cuidado divino que Ele tem em preservar você, mediante a fé que você tem no Filho dEle, e você simplesmente diz: não quero, não dá, não vou. Misericórdia, irmão, misericórdia de nós. Nós deveríamos ser os primeiros a estar de prontidão, e quando atentarmos para o chamado do Senhor, dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me como um farol, como alguma coisa, usa-me para glorificar o teu nome, e não ficarmos colocando impedimentos quanto a isso, tentando encontrar outras coisas. Não, acho que hoje eu vou passear, vou dar um rolê e etc e tal. Não, vou tomar banho de piscina hoje. Não, eu vou jogar bola. Não, hoje tem um jogo na TV, então não vou não. Eu quero ver a partida de futebol. Isso tudo prova que o nosso coração não é totalmente do Senhor. Porque se fosse do Senhor, não tinha nada que deveria impedir você de estar na presença dEle, servindo a Ele integralmente. Isso significa que você ainda não conhece Ele na sua plenitude, nem no limite que realmente deve você subjugar o seu eu, sua vontade, para que a vontade dEle prevaleça e permaneça. Significa que as suas coisas são mais importantes do que as coisas de Deus, do que o reino dele.
significa que o seu prazer é melhor do que o prazer que Ele pode proporcionar, dar, ceder. Significa que você parece ser mais importante do que Ele, porque Ele tem que atender as suas orações e você não obedece, nem entrega a sua alma totalmente aos cuidados do Senhor. E aí a gente inventa um bocado de coisa, e a gente inventa a cara feia do irmão, a gente inventa porque a igreja não é perfeita, e etc, e nunca vai ser, porque está cheio de imperfeitos dentro dela. Mas não é esse o nosso propósito. O propósito não é agradar a Deus, é se deleitar em Deus, é colocar Ele como centro da nossa vida, pois a nossa existência depende totalmente dEle, totalmente de Deus. E diante disso, eu vos pergunto se é correto, irmãos, nós vivemos dessa maneira. E você que está em casa também. Você que está em casa e que mora perto daqui, por que não está aqui? Porque é mais conveniente para você ficar em casa, ouvindo daqui. Não é isso que Deus deseja para a sua igreja. É uma assembleia, uma convocação para você vir, junto com os irmãos, ser um corpo só. Se você está aí, e tem condição de estar aqui e não está em falta para com Deus. Eu sei que há pessoas enfermas, e eu sei que a gente, por conta da distância, como nossos amados irmãos lá de Pernambuco, como também o irmão Dárcio e sua esposa, que muitas vezes contemplam a palavra do Senhor lá no Ceará, também Vinícius, que está no Canadá, também a nossa irmã Ana Cleide, Ana da Lanchonete, lá em Santa Catarina, que toda vez está lá no chat, a paz do Senhor, irmãos, porque não pode estar aqui. Mas vocês que estão próximos, que basta fazer a curva numa rua e estar aqui, por que você não está aqui? É correto vivermos assim, irmãos? Aí vão dizer, a pandemia já foi, irmãos, está indo, irmãos, mas chegou, irmãos, Deus cuidará de nós, e a gente precisa confiar no Senhor, e a gente só precisa tomar os cuidados adequados, o resto Deus faz. E se você confiar em Deus, irmão, não chega nada, praga alguma chegará à tua tenda, diz o Senhor, nem peste, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, diz a palavra do Senhor. Quando é que vamos confiar nestas verdades, nos apropriarmos de verdade disto? Então o que é que nós temos que fazer então? Aí o texto já diz para nós, o próprio Senhor diz para nós, converte-se. Verso número 15, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação. Converta-se. Converter aqui é arrepender-se. Algumas traduções vão ter arrepender-se, tá? O caminho é o arrependimento. O arrependimento é você voltar da direção que você estava para convergir para outra. Então você tem que voltar de onde você está para Deus, para Ele. Volte-se para Ele, deseje servir a Ele, querer crescer na comunhão com Ele, participe do reino dEle. Esse é o primeiro caminho, é você ter o senso que está em falta para com o seu Deus, se arrepender e voltar para Ele. Esse é o ponto. Depois ele diz também que tem que manter a calma, a tranquilidade. Ele fala isso 2 vezes, né? Ele fala logo na primeira parte do verso 15, sossegar, diante de tudo que estiver passando, e na parte B também ele fala na tranquilidade, na paz. Deixe de desespero. Você está atormentado por sua vida, por sua situação, por causa de quê? Deus é grande, e Deus pode resolver. Ele pode lhe curar, Ele pode mudar o coração, Ele pode melhorar a situação. Basta você ser calmo, tranquilo e confiar em Deus. E Deus é Deus de fazer essas coisas mesmo.
E aí vem o outro, terceiro ponto, que é confiar, né? E confiar, há muito tempo eu preguei sobre confiar. E confiar é aquela questão da entrega, de outorgar a alma aos cuidados de Deus. É você pegar o volante da direção de sua vida, que você dirige, e dizer: tome Deus, dirija ela, me conduza, me leve, me encaminhe. É confiar em Deus, é não pôr impedimento nem restrição de nada, é crer verdadeiramente em Deus, que Ele realmente operará o milagre e transformará a sua vida. É isso. E aí, diante de tudo, irmão, se é conflito em casa, se é natureza de alguém, natureza de filho, natureza de marido, natureza de esposa, confie em Deus. Ele muda. Ele é o único que pode. E é o único que pode fazer mesmo, é Deus. Faz nascer de novo, muda a mentalidade, muda o jeito de ser, Deus muda tudo. E se é situação de necessidade que precisa ser suprida, Ele também faz. Porque Ele sabe que a gente precisa. E a gente precisa então buscar a Ele. Aí o outro passo é orar. O texto fala, Deus está esperando. Ele está esperando para enviar a graça, para se compadecer e enviar a graça, enviar a solução. Aí o texto diz, irmãos, o texto diz isso, diz assim no verso número 19. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor. Quando você orar do jeito certo, e no centro da vontade de Deus, Ele vem, e Ele muda, e Ele transforma, e Ele opera, e Ele realiza o milagre. Ele diz isso, e fala mais, e ouvindo o seu clamor, Ele te responderá. Não vai ficar como no vácuo. No vácuo vocês conhecem, aquelas pessoas que mandam mensagem no WhatsApp, você fala lá com a pessoa, e aí a pessoa ficou no vácuo, deixou no vácuo, não sei mais, fiquei no vácuo, não. O texto diz, Ele, ouvindo o teu clamor, te responderá. Ele diz isso, é a palavra dele, e Ele vela para cumprir esta palavra. Então este é o caminho, né? E quando você vivenciar isso de verdade, você vai perceber que Deus é contigo, que Ele é conosco, que Ele é neste lugar, que Ele é na nossa vida, Ele é conosco. Ele nunca mudou, Ele está conosco, Ele vai adiante de nós, Ele está conosco, irmãos, e Ele é real, irmãos. Não é porque a gente não vê que parece que Ele não existe. Ele é real, e Ele fala, e Ele está conosco. Ele é o Deus vivo, Ele não é o Deus morto. Ele não é aquele Deus pregado que ficou lá na cruz morto, não. Ele ressuscitou, Ele está à destra de Deus, Ele intercede por nós, e Ele envia o seu Espírito para nós, para dizer assim: eu não deixarei vocês órfãos, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Eu estou convosco, diz o Senhor. E aí o restante do texto vai falar das bênçãos, do efeito disso. O efeito disso, irmãos, é prosperidade. Prosperidade bíblica. Não como a teologia da prosperidade. Olha só, irmãos. No verso de número 23, o que é que diz? Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Provisão. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos, os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, a límpada com pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros, água em abundância, e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres.
A luz da tua luz será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele te deu. Então veja, irmãos, que Deus diz e garante, quando Ele opera estas coisas, nos chama, e a gente se arrepende, e atende, e se entrega a Ele, Ele abençoa a gente, Ele sustenta a gente, Ele guarda a gente, Ele cuida da gente, Ele livra a gente do mal. Como não andar diante de um Deus assim, irmãos? E a garantia que Ele diz, irmãos, na palavra. Romanos 8 diz: ora, se Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará Ele todas as coisas? Não tem outra resposta, senão sim. Ele dará todas as coisas. Então, por que perturbamos o nosso coração? Ficamos inquietos e não sabemos andar na presença do Senhor. E ficamos tentando encontrar uma coisa ou outra para trazer alegria e deleite ao nosso coração. Por que a gente tem tanta confusão em relação a isso? E por que muitos casais entram em conflito e ficam brigando? Porque você não diz que me ama e você não traz um chocolate ou coisa parecida, etc. Onde é que está Deus nisso tudo? Mas isso é necessário? Bem, Deus sabe que é necessário e Ele vai corrigir isso também. Mas não esquenta a cabeça com isso não. Viva para Deus, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele é o resolve tudo, é Deus. E a gente precisa levar a sério isso, irmãos. E eu quero convidar você então a se arrepender, a voltar-se para Deus, a meditar isso no seu coração e entregar a sua vida para Ele, porque Ele sabe o que é melhor para você. Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé. Oh soberano Senhor, bendito e engrandecido seja o Teu santo nome, Pai, pois Tu tens, ó Deus, nos chamado a estar em Tua presença, diante de Ti, para recebermos, ó Deus, a Tua orientação de como nós devemos viver para a glória do Teu santo nome, e estarmos plenamente satisfeitos em Ti. Senhor, faz com que cada um dos meus irmãos possa autoexaminar-se, arrepender-se, ó Deus, do modo de vida pelo qual ele está vivendo diante de Ti, e buscar a Tua face, removendo todos os ídolos do coração e colocando a Ti, Senhor, no centro da vida de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, opera isso na vida de todos, e faz, ó Deus, com que todos eles possam perceber a bondade do Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, Teu amor, a alegria que é estar em plena comunhão contigo. Ó Senhor, em nome de Jesus, mude a nossa vida e glorifica o Teu santo nome em nós. Faz isso, Pai. E aquele coração que esta noite foi tocado por Tua palavra, para entregar a sua vida a Ti, que ainda esta noite, Senhor, ele possa fazer esta oração diante da Tua presença, dizendo a Ti: Deus, eu quero pertencer a Ti, eu quero ser Teu filho, perdoa as minhas transgressões e ajuda-me a viver para Ti. Faz isso, Senhor,
Inquiete este coração a entregar-se a Ti. E posteriormente, ó Deus, ele possa confessar isso diante dos demais. A receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém?